Tenho muitos assuntos para comentar, para falar com todas as pessoas. Desde já, eu desejo muitas felicidades, muitas prosperidade e venha comigo assistir esta palestra e todos são convidados para assistir todas as nossas palestras, todos os nossos comentários, né? Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos e eu quero comentar um pouco também sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu comentei sobre a parábola dos talentos, né? Na palestra passada, eu tenho falado sobre esse assunto, né? A parábola também do semeador, e quero falar também sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos ver o que diz aqui sobre os trabalhadores na vinha. Certo proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele concordou em pagar-lhes um denário pelo dia de trabalho, né? E enviou para a sua vinha. Foi por volta das 9 da manhã, né? Ele saiu e viu outros parados no mercado, na rua, sem fazer nada. Ele lhes disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha. Vocês aceitam? Eu pagarei a vocês o que for justo. E aqueles homens, né, aqueles jovens que estavam ali na rua, no mercado, ele saiu novamente, né, o proprietário saiu novamente por volta de meio-dia e por volta das 3 da tarde e fez a mesma coisa. Por volta das 5 da tarde, ele saiu e encontrou ainda outros jovens, pessoas que estavam na rua parados ao redor. E o proprietário, né, agricultor, ele lhe perguntou a eles: por que vocês ficaram parados aqui o dia todo sem fazer nada? Ele perguntou, né? Porque ninguém nos contratou para trabalhar. Eles responderam assim. E ele disse, né? O proprietário, o agricultor: vocês também, se quiser, ide trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu capataz: chame os trabalhadores e pague-lhes o denário, pague-lhe o salário, né? Começando pelos últimos contratados até os primeiros. Os trabalhadores que foram contratados por volta das 5 da tarde vieram e cada um recebeu um denário. Então, quando os que foram contratados primeiro chegaram, eles
esperava receber mais, mas cada um deles também receberam um denário, porque foi combinado um denário. Quando o receberam, começaram a murmurar, resmungar contra o dono da terra, né? Estes que foram contratados por último trabalharam apenas 1 hora. Eles disseram: e vocês os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do sol no dia? Mas ele respondeu a um deles: não estou sendo injusto com vocês, trabalhadores. Vocês não concordaram em trabalhar por um denário? E eu não combinei com vocês que tinha que receber um denário? Embora as horas foram diferentes, não foi na mesmo horário, mas eu combinei um denário. Paguem seus pagamentos e vá. Quero dar ao que for contratado, né? Quero pagar o que eu contratei, né? Por último, o mesmo que dei a vocês, conforme eu combinei. Não tenho direito de fazer o que quiser com meu próprio dinheiro? E eu não combinei um denário? Ou vocês estão com inveja porque sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, eu quero explicar algumas coisas aqui para as pessoas entenderem. É uma parábola dos trabalhadores na vinha, né? E o proprietário, né, o agricultor que tinha a sua vinha, né? E ele começou a contratar pessoas para trabalhar. E a gente vê que ao contratar, né, esse agricultor, ele contratou pessoas, mas ele saiu de madrugada, né, para contratar trabalhadores para a sua vinha, né? E ele combinou, né, que aquele que foi contratado, foi convidado, né, que estavam ali na rua, que ele achou pessoas ali, né, aquela rodinha de pessoas ali, e ele chamou para trabalhar, né? Só que o agricultor, né, dono da vinha, ele prometeu pagar um denário e disse para eles: vocês querem trabalhar na minha vinha? Né? Era de madrugada. Aí a pessoa, né, as pessoas que estavam ali concordou. Sim, eu vou trabalhar por um denário, eu concordo. E assim foi, né? Depois ele saiu novamente, né? Ele saiu novamente por volta de meio-dia, né? Meio-dia também ele foi procurar pessoas, né? Para trabalhar. Meio-dia, depois às 3 da tarde. E uns começou primeiro, uns começou de manhã, outros começou ao meio-dia, mas tudo o mesmo preço. Foi contratado e foi combinado um denário, né? Então, esse agricultor, trabalhador, ou seja, dono da vinha, ele combinou um denário para quem começou cedinho e um denário para quem começou meio-dia a trabalhar, né?
e também aquele que começou às 3 horas da tarde e também aqueles que começaram às 5 horas da tarde, né? Ele foi convidando em vários horários. Só que esse agricultor, esse proprietário da vinha, ele combinou um denário. Todos eles foi o mesmo preço para trabalhar na vinha, né, do proprietário. Todos os dois foram combinados a mesma coisa, né? Que ele convidou vários horários, né? Como eu tenho dito, vou repetir, ele convidou de madrugada, foram trabalhar de manhã, né, da vinha. Aí foi combinado que ia pagar um denário após parar de trabalhar. Aí depois ele foi caminhando, né, esse proprietário, esse dono da vinha, o agricultor. Aí ele foi procurar gente lá para o meio-dia. Achou mais gente, levou para trabalhar. Aí depois chegou às 3 horas. Aí ele foi lá pegar mais gente ainda. Aí ele conseguiu um grupo de pessoas para trabalhar à tarde. Depois, às 5 horas. Depois, na hora de pagar, ele pagou tudo igual, mas muitos começaram a reclamar e não gostaram muito, porque na hora de pagar, né, ele pagou um denário para todos, porque foi combinado um denário para quem começou no começo do dia e quem começou no meio-dia e quem começou, por exemplo, às 3 horas também, né? Também foi tudo igual, né? Então, na hora de pagar, aí houve um desentendimento, ou seja, muitos deles não gostaram, né? Não gostaram porque na hora de pagar, pagou um denário. E eles, aquele que começou primeiro de manhã, já achou que devia receber mais, porque começou e trabalhou o dia inteiro. E os outros começou no meio-dia, recebeu o mesmo valor, mas é porque o proprietário, o agricultor, ele combinou um denário para todos. E todos concordaram, né? Então isso daí foi combinado, né? Foi contratado assim. Então, na hora, as pessoas têm que entender se foi contratado alguém como trabalhador para receber, por exemplo, um X, é porque foi contratado e combinado, né? Como aconteceu com este agricultor, ele combinou para um X, para o outro 2x. Quer dizer, ele combinou tudo igual, né? Ele não combinou como eu estou querendo explicar. Ele não era 2x, ele combinou sim. Um denário para todos eles, né? É o que aconteceu, né? Mas o que aconteceu? Vamos ver, né? Então, naquele momento, né? Ao cair da tarde, né, o dono da vinha disse ao seu capataz, né, ao seu administrador, para poder pagar, né, a todos os trabalhadores. Então, o capataz, que é o administrador, né, ali, né, da vinha, chamou os trabalhadores e pagou-lhe o salário, né? Fui ordenado, pague-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, que foi contratado primeiro de manhã, aquele que foi contratado ao meio-dia, aquele que foi contratado à tarde, aquele que foi contratado às 5 horas. Então,
pague todos, né, conforme foi combinado. E na hora de pagar, aí houve aquele problema, né, que eu tenho comentado, né? Aí muitos começaram a resmungar e a dizer, né? Nós trabalhamos o dia inteiro, recebemos um denário. O outro que trabalhou, começou meio-dia, também recebeu um denário. E aquele que trabalhou à tarde, começou à tarde, recebeu também igual. E nós que trabalhou o dia inteiro, que devia trabalhar ou receber muito mais, né? Nós tinha que receber muito mais, porque nós trabalhou mais, né, o dia inteiro, e os outros trabalharam, um começou meio-dia, outro começou lá para mais ou menos, né, às 3 horas, o outro às 5, e agora vai pagar tudo igual. Mas a gente vê que aí o administrador, né, do dono, né, o dono da vinha, ele disse o seguinte, né? Foi combinado assim com vocês, né? É assim que eu combinei, né? E eu sou o dono do meu próprio dinheiro, né? Então eu posso fazer como eu quiser, né? Por quê? Porque eu combinei com vocês. Agora você está achando que tem que receber mais, mas foi combinado assim. Cada um receber o seu denário, né? Aí foi-lhe dito, né, que o dono, né, o proprietário, ele disse, né, mas vocês estão com inveja porque eu fui generoso, eu combinei e eu paguei o que foi combinado, não importa o horário que eu fui lá buscar vocês para trabalhar. Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então está aí, né, essa parábola que chama a atenção da gente, né? Tem muitas parábolas aqui, eu até gostava ou gostaria, né, de falar de outras parábolas. Aqui são muitas parábolas que são exemplos, né? São exemplo para nós, né? Porque se foi combinado um denário, não importa se um começou bem cedo, se outro começou meio-dia, né? Não importa, né? Não importa. O importante é que ele pagou aquilo que ele combinou, né? Embora muitos ali não gostaram, né? É que nem, por exemplo, a parábola do joio do trigo, né? A parábola do joio do trigo mostra os dias que nós vivemos. Por que muitos países? Por que tem tanta criminalidade? Por que tem tanta injustiça no mundo? Vamos ver que a parábola do joio e do trigo chama a nossa atenção, né? Que muitas coisas que acontecem entre as autoridades, né? Entre as governanças, é por causa disso, né? Vamos ver a parábola do joio e do trigo e eu vou explicar um pouco, né? Então, é o seguinte, né? Essa parábola do joio do trigo que diz que certo homem, certo agricultor, ele ordenou, né, para semear o trigo, né, no seu campo, na sua terra, né? Então, eles começou a semear, né? Certo homem semeou a boa semente no seu campo, né? Mas ele ordenou que fosse plantado o trigo. Mas enquanto todos dormiam, né? Os trabalhadores dormiam, veio
o inimigo semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora, né? E quando o trigo brotou e começou a formar e formou espiga, então começou a aparecer o joio também no meio do trigo, né? O servo do dono, que era o administrador, né, os servos, os trabalhadores ali, né, foram ter com o agricultor e disseram, né, Senhor, não semeaste o trigo, a semente do trigo no teu campo? Aí disseram sim, né? Aí então os trabalhadores disse, de onde veio o joio? Porque tem muito joio no meio da lavoura do trigo. Tem muito joio. Aí disseram, né? Foi um inimigo que fez isso, né? Ele semeou no meio do trigo o joio, né? E ele respondeu aos seus servos isso, né? Vocês querem que a gente vá e arranque, né? Os servos disseram, né? Aí então o agricultor respondeu: por enquanto vocês não devem arrancar o joio, porque se vocês, os servos, né, os meus trabalhadores, arrancar o joio que está no pé do trigo, também vão arrancar o trigo junto, né? Então deixe o trigo e o joio crescer junto até a colheita. E depois a gente vai ordenar aos ceifeiros, né? E vamos arrancar primeiro o joio, amarrar o joio e levar ao fogo, né? E queimar os feixes de joio no fogo, né? E o trigo, vocês devem ajuntar, né? Vocês vão ajuntar o trigo e levar para o celeiro, né? Para a nossa alimentação, né? Então é assim, a parábola do joio, do trigo, é o que mostra o que acontece no mundo. Por que que tem leis injustas? Por que tem pessoas que pensam mal contra o seu semelhante? Por que que muitas vezes existe uma ideologia destruidora que quer destruir, né? Que quer procurar apanhar o joio na mente das pessoas, né? O joio do mal nas pessoas. Por que que as pessoas seguem uma política cruel, né? Por que que surge muita crueldade, né? Então, é assim, né? É o joio, né? É que muitas pessoas, em vez de dar ouvido ou seja, aceitar o trigo, que é a boa semente, eles aceitam o joio. Aceitam o joio nas escolas, aceitam o joio até mesmo dentro das igrejas, né? Hoje a gente vê que até dentro das igrejas estão aceitando o joio nas igrejas, associação, no trabalho, na escola, na universidade, né? Então a parábola do joio e do trigo, voltando para as ideologias erradas que a gente vê, né? Pessoas que querem mudar o ser humano, pessoas que querem fazer com que o ser humano seja diferente do que ele nasceu. Ele nasceu como os demais homens, né? Quando foi criado por Deus, o homem e a mulher, né? Que foi criado Adão, que foi o homem,
e a mulher que foi do sexo feminino e o homem que é do sexo masculino, né? E hoje já existe joio. O que que é o joio? O joio do mal, o pensamento mal, o ensino mal, pessoas que ensinam errado. Não, o homem agora tem que ser uma jumenta. O Estado agora vai querer, eu vou falar uma comparação. O Estado agora quer pôr uma lei que o homem agora vai ser uma jumenta. Aí o outro faz uma lei, falou assim, chega lá, né, como parlamentar e aprova essa lei. Agora está decretado essa lei. O homem vai ser jumenta, queira ou não queira. É lei, nós vamos aprovar. Aí ele faz aquela lei, aí põe que o homem tem que ser a jumenta. É que é mesma coisa a mulher Adão e Eva, né? Aí põe uma lei que não, a mulher agora, ela tem que ser, por exemplo, atletas, né? Os atletas. Agora a mulher tem que jogar junto com o homem e vai ser tudo igual agora. Nós fez a lei, vamos aprovar. O homem e a mulher vai ser tudo igual. Aqui não vai ter mais negócio de homem e de mulher. Agora vai ser tudo um só. Então eles fazem aquela lei e falam, não, aqui não existe homem e mulher, aqui é todos atletas iguais, não existe mais. Quer dizer, é o joio. Hoje está cheio de joio. Então vem o joio lá do norte, vem o joio lá do sul, vem o joio lá do leste. Quer dizer, os pensamentos mal, ensino mal. Não, o homem tem que ser jumenta, não queira ou não queira. Eu tenho a lei aqui, nós aprovou, tem que ser jumenta. E a mulher tem que ser tudo atleta, não existe mais homem e mulher. Quer dizer, é o joio e o trigo, é o que eu estou dizendo. Então, esse agricultor, ele mandou os trabalhadores semear a semente do trigo no seu campo, né? No seu sítio, né? Aí os trabalhadores nessa parábola diz assim, né? Aí eles foram semear o trigo. Mas depois, né, quando eles estavam dormindo, né, que plantou o trigo, aí veio um inimigo, né? E o inimigo foi lá escondido, chegou lá, semeou o joio lá, ninguém viu, né? Essa é a parábola. Aí depois os servos, trabalhadores que estavam trabalhando para esse agricultor, o servo viu, né? Começou a notar, porque os servos estavam trabalhando para ele, era vários servos, vários trabalhadores, e notou isso e foi falar com o dono da terra, né? Falou, mas nós semeou o trigo e a gente está vendo o joio aí. Aí o dono da terra disse, isso daí foi um inimigo que semeou o joio. Mas aí os trabalhadores, os servos, disse assim ao seu senhor, falou, querem que a gente arranca o joio? Aí o dono da terra disse, não pode arrancar agora, arrancar o joio, porque se arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Deixa crescer junto, depois a gente pega e ajunta o joio, reúne, faz um feixe, né? Pega e faz um feixe, depois a gente lança no fogo, né? A gente faz uns chamas de fogo, a gente acende uma fogueira e queima o joio. E o trigo a gente separa e coloca no celeiro, né? No barracão, guarda bem guardado, né?
Então, é isso daí. Assim também, voltando para as coisas que aprende hoje, as inversões de valores, né? Que nem eu tenho falado, né? Mas eu fiz a lei, tem que ser jumenta. O homem tem que ser jumenta. E é assim, né? Isso daí é ensino errado. Então, o ser humano, ele é muito sensível, ele dá ouvido a muita coisa que não deve. E por isso que há esses problemas, né, de corrupção, de mal administração, é por quê? Porque deu ouvido ao joio, deu ouvido aos ensino errado. Então, o que que acontece? Aí a nação não vai bem, né? Aí as pessoas não têm um governo que preocupa com o povo, né? Só preocupa com o bolso dele, o parlamentar preocupa com o bolso dele, não preocupa com a saúde, não preocupa com a educação, né? Quer mudar tudo, né? Só para de mal a pior, né? Muitos querem mudar de mal a pior, né? A gente vê que muitos querem mudar, quer apoiar leis, mas aonde está o joio? O joio está nas próprias leis, que são leis de inversões de valores, são leis que traz retrocesso, né? Traz retrocesso. Tem muitas leis que traz retrocesso, que atrasa o país, que deixa o povo na pobreza, né? E o joio quer o quê? Que os pobres ficam cada vez mais pobres, né? Para eles se manter no poder, né? Porque assim eles vão continuar no poder, porque se todo mundo tiver bem de vida, todo mundo tiver classe média, né? Não depende do Estado, né? Tem dinheiro, trabalha, é corajoso, não é contra a carteira de trabalho, não é contra abrir uma empresa, né? Todo mundo tem dinheiro, ele não vai depender do governo, não vai depender dos parlamentares, ele vai cada um lutar e pagar as suas dívidas certinho, né? E quando tem bastante pobre, o que é? O pobre vai correr atrás do Estado, né? E o Estado, que está cheio de joio, né? Já não tem mais trigo. Lá tem mais joio do que trigo. Aí o Estado vai querer ajudar, mas ele vai querer dar o peixe, mas só que eles não ensinam a pescar. Não ensina a pessoa a pegar e ter coragem de falar, não, eu vou trabalhar para ganhar. Não, ele já dá o peixe e não ensina a trabalhar. Então fica um monte de pessoas que nem zumbi, ou seja, idiotas, né? Pessoas idiotas, né? Não aprende nada, não quer estudar, não quer aprender, né? Então está aí, né? Então agora eu quero falar alguma coisa sobre vários assuntos. Não sei se vai dar, né? Eu gostaria de falar, né? Por exemplo, sobre úlcera. Muita gente, né, que sofre, né, gastrite, problema de úlcera, né? São muita gente que tem problemas, né, de úlcera, gastrite. São muitos, mas é possível as pessoas tratar e ser curados, né? Recuperar o seu estômago, né? Que tem ferida. A úlcera é uma ferida, né? Mas existe remédio caseiro para úlcera, sim, né? Os remédios caseiros para úlcera no estômago, como, por exemplo, suco de batata doce, ou pode ser a batata inglesa mesmo.
rala um pouco de suco de batata doce, ou pode ser qualquer batata serve. Rala, né? E ponha aquele um pouco de água, misturado com um pouco de água e toma. É muito bom, né? O remédio caseiro para a úlcera no estômago, como por exemplo, suco de batata doce ou chá de espinheira santa ou infusão, né, de alteia, né, que são plantas, né? E são ótima opção natural para aliviar sintomas de úlcera, sensação de queimação no estômago, náusea, vômitos, né? Então, existe remédios caseiros, anti-inflamatórios, antiácido, antieméticas, que ajuda a diminuir a inflamação, né? E até recuperar o estômago, né? Sem cirurgia. Pode, sim, se tratar sem cirurgia. Remédio caseiro para a úlcera gástrica. Existe, sim, pode recuperar o estômago, porque o estômago, o estômago, estou repetindo, né? Pode se recuperar, né? Por exemplo, suco de batata, como eu tenho falado, é um ótimo remédio para a úlcera. Tomar suco puro de batata em jejum, e a gente vai ver, né, que é capaz de diminuir a quantidade de ácido no estômago. Vai, com certeza, solucionar problema de azia. Pode sim, com certeza também recuperar, né, o estômago e sarar até as feridas, né? Usando, por exemplo, aquela matruz, né? O matruz, a erva Santa Maria, né, que é chamado. Tem gente que contou, né, contou depoimento, né, pessoal, né, que eu tenho ouvido, que fez o tratamento com a erva Santa Maria, um matruz, né, em jejum, e ele foi recuperado, né? Ele tinha uma úlcera, ele tinha problema de úlcera, e aquela úlcera cicatrizou, né? Úlcera gástrica, através de usar o suco da erva Santa Maria, ou seja, matruz, né? E também em jejum, é claro, né? A batata doce também. E outra, tem um outro segredo, né? Que a erva Santa Maria, que é chamado de matruz, ela cura até tuberculose, bronquite também. Se for tomado em jejum todo dia e fizer o tratamento, muita gente conseguiu sarar, né? Através daquele suco, né? Aquele suco, ele é ruim para tomar, hein? Mas é bom, né? Então, o suco da batata, pode ser a batata doce também, pode ser também. Ajuda sim, com certeza, né? A cicatrizar, aliviar dor, queimação, azia, né? Então é muito fácil, né? Pegar uma batata inglesa crua, ou inglesa ou batata doce, né? E a água pode ser 100, 200 ml. Aí descasca a batata, né? Crua e coloca no processador, ou liquidificador, ou centrifuga. E bater e adicionar um pouco de água, né? Para o suco ficar mais líquido, mais fácil de beber, né? E depois coa, é só coar e beber o suco, preparado na hora, né? 50 minutos antes do café da manhã, sem adoçar, né? E fazer isso por várias vezes, a ferida vai cicatrizar. Vai, tanto seja com matruz, usar o matruz, como usar também
esse suco de batata, né? Então, é muito importante, né? Deve ser usado, né? Com precaução por pessoas diabéticas, né? Tem que tomar cuidado que a batata também, se usar o suco em excesso, vai subir a diabetes, né? A batatinha, o amido da batata, ela sobe a diabetes, né? Então tem que tomar cuidado, né? Então tem que ter essas precauções, né? Nesse sentido, para não prejudicar e dar subida do açúcar no sangue, né? Também a espinheira santa, ela é muito boa também. A espinheira santa, ela é importante para as pessoas. Eu não estou conseguindo ver aqui. O problema é que eu não estou conseguindo ver até quanto eu tenho que falar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não, não consegue ver. Tem que, as pessoas não. Peço que não venha reparar, porque às vezes eu levanto a mão aqui, porque eu preciso ver aqui, né, que a marcação, quantos minutos ainda falta, né? Eu tenho que levantar a mão, senão eu não vejo. Estou falando, aqui está marcando, né, mais de 40 minutos, né, que a gente está falando, eu estou vendo, né? Por isso que eu levanto a mão aqui, porque senão eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo enxergar. Então, o chá de espinheira santa também, né? Que é uma planta medicinal, que é Maitenus ilicifolia, né? Ela é rica em tanino, ela é muito boa também. Pode usar também uma colher de chá de folha seca de espinheira santa e uma xícara de água fervente, né? Ferver a água, né? E adicionar essa quantidade, né, de espinheira santa, né? Tampar, deixar, né, por 10 minutos e tomar 3 vezes ao dia, 30 minutos antes da refeição. O chá de gengibre também, que contém gingerol, né? Chocaol, zingerona e assim por diante, né? E também pode usar 1 centímetro de raiz, né, cortado em rodela e 1 litro de água, né, ferver, né, e deixar, né, por 5 a 10 minutos ferver, depois tampar, retirar o gengibre e beber 3 a 4 doses, né, dividido, né, ao dia, 20 minutos antes da refeição. O alcaçuz, né, o fenogrego, assim tem muitos, né? O chá de arroeira também, chá de hortelã, infusão, né? Suco de melancia ajuda a aliviar. Suco de babosa também, não em excesso, né? Nada de excesso, né? Eu quero falar da diverticulite. Eu sei que tem gente que até fez cirurgia, tem muita gente que muitas vezes a diverticulite é um problema sério que, se deixar, ele se torna crônico e tem que fazer uma cirurgia no intestino, né? Então, vamos ver o tratamento para diverticulite. Medicamento, alimentação, cirurgia, remédio caseiro. Existe possibilidade de tratar, sim. A diverticulite pode tratar também com manjericão, né? O manjericão é ótimo para tratar de diverticulite e problemas de doenças intestinais, problemas do intestino. O tratamento da diverticulite pode incluir alimentação líquida, de fácil digestão, com uso, né, de antibióticos naturais, né? Reduzir a inflamação, controlar a infecção, né? Isso daí é possível, né? No casos graves, o tratamento é feito no hospital, por exemplo,
com antibióticos diretamente na veia, né? Então é feito com antibiótico, né? Mas existe sim a possibilidade de tratar, né? Sem fazer cirurgia, né? Os remédios caseiros, por exemplo, a valeriana, a unha de gato, o suco de babosa também, que limpa o intestino. O suco de babosa para limpar o intestino é muito bom também, né? Pegar, né, um pedacinho do suco de babosa, né? Tirar bem, né, tudo que é tóxico dela, né? Lavar bem aquela resina, né? Aquele gel dela e tomar, né, com água, vai ajudar a melhorar o trânsito intestinal, vai melhorar com certeza e também vai combater também essa tal de diverticulite, vai renovar o intestino, né? Porque o intestino ele tem que ser limpo, né? O intestino tem hora que ele tem que tomar alguma coisa para limpar o intestino, né? Porque o intestino precisa também ser renovado, né? Então, a indicação de medicamentos para diverticulite, muitos que é gastroenterologista, né? É gastroenterologista, né? Que é o médico, né? Que trata esse problema da diverticulite, né? Então, eles adicionam, eles recomenda, né, e receita, né, e prescreve antibióticos orais por 7 a 10 dias, né, para controlar a infecção bacteriana no intestino, né? Então, é indicado para, muitas vezes, eles indicam o analgésico, né, como paracetamol para aliviar as dores abdominais, enjoo, né? E outros, né, para náusea, vômito, né, são indicados, né? Então, a diverticulite grave, complicada, é um tratamento nesse sentido, quando ela está crônica, é feito no hospital, né, com antibiótico, né? E até cirurgia, né? Por exemplo, a diverticulite aguda complicada, que a pessoa não trata, né? Que pode ser tratado até com, por exemplo, o terapeuta também, ele também, ele ajuda, né? O terapeuta e até nutricionista, eles ajudam no tratamento, mas no começo, né? Mas quando é diverticulite aguda, complicada, em que pode abscesso, fístula, sangramento intenso, perfuração do intestino ou obstrução intestinal, então aí não tem jeito, aí nem o terapeuta resolve, aí tem que passar por uma cirurgia. Diverticulite recorrente, ou seja, que acontece mais de uma vez na mesma pessoa. Por exemplo, a diverticulite em pessoas com a imunidade enfraquecida, como transplantados, portadores do HIV ou insuficiência renal, por exemplo, por novas infecções, podem pôr a vida das pessoas em risco, né? Porque as pessoas estão fracas, né? Estão enfraquecidas, né? Então, em certa situação não tem como nem terapeuta, nem nutricionista resolve. Por quê? É uma coisa complicada. Por exemplo, fístula, perfuração do intestino, não tem jeito, tem que ir para a cirurgia. Porque se não tratar com a forma natural, né? No começo, depois aí não tem jeito. Aí é hospital e é cirurgia. Aí é cirurgia, né? Não é
verdade? Então, está aí, né? Mas existe possibilidade da alimentação, né? Alimentação no quadro de diverticulite é muito importante também, né? Orientado por terapeuta, nutricionista, né? É necessário um equilíbrio, um jejum, uma dieta líquida, em uma dieta líquida, né? Sopa, sem resíduo, a fim de reduzir a inflamação, né? Para iniciar, né? Para que o intestino possa descansar, né? Recomenda-se consumir, né? Durante o período, água, chá, claro, né? Suco coados de fruta como maçã, pera, caju, além de caldo coado de legumes, né? Os remédios caseiros é possível. Mudança de estilo de vida. Tem que mudar o estilo de vida. Importante tratar a diverticulite, mudando o estilo de vida para melhorar a digestão, aliviar sintomas, aumentar o consumo de alimento rico em fibra, que ajuda a regular os movimentos intestinais e diminuir a pressão intestinal, aumentar o consumo de água ao longo do dia, que também facilita o movimento das fibras ao longo do sistema digestivo, né? Praticar, por exemplo, atividade física regularmente para promover o bom funcionamento do intestino, né? Diminuir a prisão de ventre, evitar fumar, manter peso saudável, já que as pessoas têm que deixar de fumar, né? Obesidade também tem que fazer, procurar emagrecer também, que isso também vai ajudar, né? Então tem vários fatores, né? E eu quero falar também sobre outro problema que é sinusite, né? Existe tratamentos naturais, sim, né? Alguns remédios caseiros, como inalação com vapor de eucalipto, em si é possível, né? Mas também o Vic Vaporub também pode ser posto. Por exemplo, existe hoje equipamento de inalação, né? Pode usar também o Vic Vaporub e colocar um pouco, né, no aparelho de inalação, pode inalar, né? Ou então a folha de eucalipto mesmo, ou suco de hortelã, né, também. É muito importante, que é anti-inflamatória, é expectorante, que ajuda a reduzir a inflamação dos seios, né? E tem também aquela buchinha, né? O extrato de buchinha também. É claro que não vai colocar um monte, né? Pingar umas 10 gotas, não. O extrato da buchinha acho que é uma gotinha, né? É uma gotinha que se coloca no nariz, né? Não pode exagerar, que também prejudica, né? A buchinha também faz mal também, né? Nos seios nasais, né? Para reduzir, né? A pressão do nariz, né? E assim, a sinusite pode sarar, sim, com certeza, né? Pode sarar, com certeza, mas tem que ser um tratamento adequado, né? Uma boa opção de remédio caseiro, né? Limpeza do nariz, os seios nasais, porque é a inflamação dos seios nasais, né? É soro fisiológico, né? Quando tá com gripe, sempre limpar o nariz, né? E eliminar os excessos de secreção, né? Que vai reduzir, né, a inflamação também, né? Tudo isso é importante. A inalação com vapor de eucalipto é bom. Pode fazer, se não tiver o aparelho, pode usar, né, para um bom tratamento,
remédio caseiro, inalar o vapor de eucalipto, né, que é expectorante, antisséptico, né, que alivia de forma rápida a congestão nasal, né? Então, muito importante. O óleo também, o óleo de eucalipto também é muito bom também. Pode usar, por exemplo, 5 gotas de óleo, né? Óleo essencial de eucalipto, e 1 colher de chá de sal e 1 litro de água, né? Para fazer esse tratamento, né? Colocar água fervente numa bacia, adicionar as gotas de óleo essencial com sal, depois cobrir a cabeça e a bacia, né? Colocar a cabeça na bacia, né? Inalando o vapor do chá. Isso também é recomendado pelos naturalistas, né? Respirar o vapor por até 10 minutos, né? Repetido 2 a 3 vezes ao dia. O suco de hortelã também, que vai ajudar, né? O suco de hortelã com ortiga, por exemplo, 5 gramas de folha de ortiga e 10 gramas de hortelã em 1 copo de água de coco, né? Água de coco, né? E 1 colher de sopa de mel de eucalipto, né? Isso é importante, né? Também vai e colocar as folhas, né? E assim por diante, né? E assim, não vou explicar detalhe sobre detalhe, mas é isso, inalação com camomila também, né? Tudo isso vai ajudar, né? Chá de gengibre com alho, tudo isso vai combater, né? E vai melhorar, sim, e é possível, sim, as pessoas se livrar da sinusite, né? Quer dizer que ela é inflamação, né? Dos seios nasais, inflamação dos seios nasais, né? E também não dá para a gente falar tudo que precisa, né? Eu podia falar mais coisas aqui, mas não é possível a gente falar tudo, né? Não é possível, né? Então, existem várias dicas para melhorar a sinusite e até se recuperar, né? Para sarar, é possível sarar, sim. Misture 1 colher de sopa de sal em 1 copo de água filtrada ou mineral, né? E aplique a solução no nariz também, né? E assim por diante, né? Inale o vapor do eucalipto, que também ajuda, né? Não vai dar para a gente falar muita coisa, né? E eu quero comentar também sobre essa bactéria que dá no estômago, que é a bactéria H. pylori, né? H. pylori é uma bactéria que dá no estômago, né? E a bactéria é conhecida por ser causadora de um número enorme de úlcera estomacal. Ela provoca úlcera, né? Gastrite e até câncer gástrico, né? A H. pylori é uma bactéria, né? E, apesar de nem desconfiar disso, cerca de 50% da população, eles alegam, que tem a bactéria chamada H. pylori, né? Mas é possível, sim, as pessoas eliminar essa bactéria. A infecção por H. pylori é combatida normalmente com terapia tripa, com 2 antibióticos, que é o inibidor da bomba de prótons, né? Então é possível, né? Mas todos sabem, né, que
O antibiótico também causa efeitos colaterais, né? Causa efeitos colaterais. A gente sabe disso, né? Mas pode fazer um tratamento natural, né? Que vai ajudar a proteger o estômago também, né? Mel, por exemplo, o mel de manuka, né? O mel é conhecido por suas propriedades antibacterianas, né? Que é importante, né? E as pessoas podem usar como medicamento, né? E como foi usado desde a antiguidade, né? E um estudo mostrou que o mel de manuka reduziu o crescimento de H. pylori em células epiteliais gástricas, né? Manuka é o nome da flor de um arbusto que só cresce na Nova Zelândia, né? Essa espécie é utilizada por abelhas nativas para produzir um mel denso e pastoso. A babosa também, ela também vai também ajudar nesse tratamento, né? O gel de babosa é eficaz na inibição de crescimento e também a eliminação, né, de cepa da H. pylori, né? Então é importante, né? O, o broto de brócolis também vai combater, né? Porque o brócolis também tem os minerais, né? O sulforafano, que é um composto encontrado no broto de brócolis, se revelou capaz de matar o H. pylori, né? Então aí tá, as pessoas têm que entender também que é possível sim se recuperar. Deixa eu ver aqui, tá quase terminando, eu já tenho que despedir, né? Tenho que terminar porque já tá passando a hora, né? O bloco, óleo essencial de capim-limão também ajuda, chá verde, probióticos também, né? Probióticos também ajuda, né? No tratamento da H. pylori, né? Então, existem vários tratamentos. Então, fica aí essas dicas, né? E até a próxima oportunidade. Procure clicar a gente deixa os links abaixo para as pessoas ver abaixo, estudar, pesquisar alguma coisa que a gente deixa, né? Os links, né? Os cursos que a gente deixa abaixo para as pessoas aprender, se desejar estudar, né? Esses cursos é muito importante. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.